tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Dando prosseguimento à minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, hoje eu estarei expondo parte do capítulo 14. O capítulo 14, os 12 primeiros versículos, ele fala a respeito da tolerância para com os fracos na fé. Veja que nos capítulos anteriores, 12 e 13, Paulo ele falou do nosso relacionamento com Deus, depois do nosso relacionamento com outros cristãos, relacionamento com os nossos inimigos, o nosso relacionamento com o Estado. E agora, neste capítulo 14, Paulo ele vai falar sobre a tolerância. Nós devemos tolerar aqueles que são fracos na fé. Os fracos na fé, como está aí na NVI, na RA, na revista Almeida, fala débil, mas é a mesma coisa. O débil é uma palavra grega que é astenel, que diz o seguinte: ser fraco, sem recursos, debilitado. Então tem vários significados. Mas nesse texto que Paulo usa essa palavra, quer dizer aquele cristão que é fraco na fé, que é débil na fé, que não tem muita força no que se diz respeito à fé. Vamos ver aí o que diz então o texto. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Esses assuntos controvertidos aí significa opiniões, discutir opiniões. Nós devemos aceitar o nosso irmão, que ele é fraco na fé, sem discutir opiniões. Tem um texto também, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas tentado, também tentado. Então ele está dizendo que vós que sois espirituais, a ideia aqui de Paulo ao escrever a Galácia, ele está dizendo que os irmãos que são espirituais são aqueles fortes na fé. Quando ele surpreender algum irmão que fez alguma ofensa, deve encaminhar o tal com espírito de mansidão. E nesse primeiro versículo aqui do Romanos 14, ele diz que nós temos que aceitar o nosso irmão que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos ou divergência de opiniões. Por quê? Vamos ver. Ele continua aí. Veja o versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então veja que o que Paulo está focando aqui é justamente a alimentação. Alguns cristãos, talvez os judeus, é claro, que não comiam carne de porco, e os gentios não tinham esse problema, mas os judeus, eles observavam alguns tipos de alimentos. Eles não comiam as carnes de animais impuros. Então, veja que, por um lado, um crê que pode comer de tudo, qualquer carne que é colocada diante dele, ele come, mas o outro, que não tem uma fé tão robusta como esse que crê que pode comer de tudo, ele come apenas vegetais. Ele não come carne. Então,
o irmão mais forte, aquele que cria que poderia comer de tudo, ele não poderia julgar aquele irmão que tinha essa fé fraca e que acreditava que se ele comesse carne, ele estaria pecando contra Deus. Então, não poderia haver um julgamento ou entrar em discussão com esse irmão. Se o irmão ele não quer comer carne, deixa ele, é ele com Deus. Se ele crê assim, amém, deixa ele comer os seus legumes. O outro irmão que come legumes, come carne, da mesma forma, não julgue o irmão que não coma, e o irmão que não come, não julgue o que come. É isso que é a tolerância com relação aos irmãos na fé. Olha aí, veja aí o 3, que interessante. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Interessante, Deus aceitou ambos, tanto aquele que come de tudo, como aquele que se abstém de comer carnes. Claro que eu entendo aqui que essas carnes são de animais impuros, porque os judeus comiam carnes, mas as carnes de animais puros, como a vaca, como a ovelha, como a cabra, era permitido comer carnes desses animais, os animais puros. Mas os animais impuros eles não comiam, porque eles acreditavam que quando eles comiam essas carnes, eles estavam pecando contra o Senhor. Então, quando esses irmãos judeus eles vieram para o cristianismo e começaram a conviver lado a lado com os gentios que não tinham problema nenhum com relação às carnes e alimentos, então, com certeza, quando Paulo escreve aqui, estava tendo um certo atrito entre essas duas comunidades, judeus e gentios. Claro, agora eles pertenciam ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas no que se diz respeito a comer, eles estavam tendo divergências de opiniões. Então, o que Paulo diz aí é o seguinte, olha, quem come, não despreze o que come, o que não come. E o que não come, não julgue. Aí o julgamento aí é fazer juízo o que come, porque Deus acolheu a todos. Acolheu aí no sentido de recebeu. Deus recebeu a todos. Então, se Deus recebeu a todos, como é que eu posso julgar o meu irmão? Eu creio que estava acontecendo aqui, lá em Roma, porque Paulo escreveu essa carta aos romanos, a igreja que estava em Roma. Ali tinha uma comunidade judaica bastante expressiva, tinha também vários gentios que tinham abraçado a fé. Creio que aqueles judeus que não comiam carnes impuras, eles julgavam os gentios que comiam, talvez carne de porco e outros animais. Então, Paulo diz, olha, aquele que não come de tudo não deve condenar. A revista Almeida fala julgar, mas a NVI, a qual eu estou lendo, é bem claro, não deve condenar aquele que come, pois Deus o acolheu. O versículo 4, Paulo ele faz uma pergunta, talvez para aquele que estava julgando aquele que comia. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, as nossas vidas, elas estão na mão do Senhor. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos mantém de pé. E se é o Senhor que nos mantém de pé, se é o Senhor que nos sustenta, quem é o servo que pode julgar o servo alheio? Quem é você para julgar o servo alheio? O servo alheio aí é outra pessoa que não é da minha família, a pessoa que não faz parte do meu convívio familiar. Então, quem sou eu para julgar esta pessoa? Pois é Deus quem, o quê? Sustenta. É o Senhor que mantém esta pessoa de pé.
No versículo 5, olha aí o que diz o versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Interessante também essa colocação de Paulo. Primeiro ele falou sobre os alimentos. Agora ele fala sobre os dias sagrados. Nós sabemos muito bem que os judeus, eles consideravam alguns dias do calendário judaico como sagrado. Esse dia ele era separado ao Senhor, como por exemplo, o dia de sábado. Eles não trabalhavam no dia de sábado. Eles não tinham um certo limite na caminhada diária aos sábados. E Paulo falou assim, olha, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Claro que eu creio que Paulo tinha em mente aqui o dia de sábado. E há quem considere iguais todos os dias. Então, cada um deve estar plenamente convicto em sua o quê? Sua mente tem que estar bem definido em sua mente. Então, eu também não posso julgar. Se o meu irmão observa o sábado, quem sou eu para julgá-lo? E se ele também olhar para mim que não observa o sábado e me julgar, ele também está errando. Nem eu devo julgá-lo, que observa o sábado, e nem ele deve me julgar, já que eu não observo o sábado, já que eu considero todos os dias sagrados aos olhos do Senhor. Pois todos os dias que o Senhor me dá aqui nessa terra é uma dádiva divina, pois Ele dá o fôlego de vida, dá o tempo, Ele dá os dias, então, para mim, todos os dias são iguais, todos os dias são sagrados. Mas tem pessoas que pensam que um dia é mais sagrado que o outro. Amém. Que ele observe o seu dia, mas não julgue eu. E eu também não devo julgá-lo porque ele observa tal dia. Interessante. Vamos para o 6 aí. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Veja que ele está voltando novamente, Paulo está voltando na mesma linha de raciocínio, pode ver que vai voltar a falar sobre comida. Ele fala assim, olha, aquele que considera um dia como especial, creio aqui que Paulo tinha em mente o dia de sábado, para o Senhor o faz. Amém. Se ele vai separar o sábado para dedicar ele ao Senhor, esse dia eu vou tirar para cultuar a Deus, para eu consagrar a minha vida, para eu ler a palavra do Senhor, para ter um dia de oração. Amém. O Senhor vai receber da mesma forma. Olha, aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Pronto. Outra coisa, aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Está vendo, irmãos? Como dentro do corpo de Cristo tem espaço para todos? Mas ninguém deve ficar julgando as atitudes das pessoas, pois nós temos um único Senhor que é o nosso juiz, e Ele que vai nos julgar. Quem é o servo alheio para nos julgar? Se eu considero um dia especial, amém. Se eu considero todos os dias especiais, amém também. Se eu como carne, eu dou graças a Deus, é para a glória dele que eu como. E aquele que não come, é para a glória do Senhor também. Pronto, acabou. Olha aí o 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E ele vai para o 9 e diz o seguinte: por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Então, todos nós, olha, pois nenhum de nós vive apenas para si, porque nós vivemos para o Senhor. Se nós também morremos, nós morremos para o Senhor. E Paulo conclui: assim quer vivamos, quer morramos, todos nós pertencemos ao Senhor. Quer seja um crente fraco ou quer seja um crente forte espiritualmente.
todos eles pertencem ao Senhor, pois nós pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor e Ele é o cabeça da sua igreja. Vamos para o 10. Eu vou até o 12 somente, que vai falar sobre aí a tolerância para com os fracos na fé. Do versículo 13 em diante, ele vai falar sobre a liberdade e a caridade. Outra coisa, irmãos, é que esse fato de observarmos dias especiais e comida, isso não vai interferir na nossa salvação. O que interfere na salvação do homem são os pecados. Os pecados que estão no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, as obras da carne. Ali são aproximadamente 14 a 15. São os pecados que aqueles que cometem tais não verão o reino de Deus. Tem também lá em Apocalipse capítulo 21, uma lista também de pecados que a pessoa que os comete, eles não herdarão a vida eterna. Também em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também tem uma relação de pecados que se a pessoa cometê-los, eles não herdarão o reino dos céus. Mas no caso aqui de dias, luas novas, comida, bebida, isso aqui não vai interferir na nossa salvação. Claro, alguns pensam dessa forma, mas aqueles que pensam dessa forma, eles não podem ser julgados por aqueles que não pensam assim. Cada um tem que respeitar a opinião do seu irmão. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, ou diante do tribunal de Cristo Jesus. Claro, esse tribunal aqui não é o tribunal de condenação, mas esse tribunal aqui é quando nós cristãos compareceremos diante do tribunal de Jesus para nós recebermos os nossos galardões, aquilo que nós fizemos para Ele aqui nesta dimensão terrestre. Então, ele diz, portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Então, um não deve julgar e o outro não deve desprezar. Por quê? Porque todos nós, naquele último dia, compareceremos diante do tribunal de Cristo Jesus e seremos julgados segundo as nossas obras. Ao versículo 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Isso está onde? Isto está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 23. Olha só o que diz lá, o texto na íntegra. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Claro que Paulo aqui, ele parafraseou o versículo 23 do capítulo 45 do profeta Isaías, mas o sentido é o mesmo. Lá acrescenta mais algumas palavras. Interessante também que lá em Filipenses, capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, diz algo parecido. Olha só. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todos nós, um dia, dobraremos nossos joelhos diante do eterno Senhor. Assim, encerrando aí, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então não devemos julgar
o nosso irmão fraco. E o irmão fraco não deve julgar o irmão forte na fé. O que come, não julgue o outro e também despreze. E o que não come também não deve desprezar e também não julgar. No próximo vídeo, eu estarei entrando aí a partir do versículo 13, que vai falar sobre a liberdade e a caridade. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!